Olá, tudo bem? Eu sou Carolina Duarte. Creio que alguns já me conheçam, porque eu tenho falado vídeos aqui esse mês para vocês. Eu fui convidada pelo pastor Roni, da Igreja Presbiteriana em São Mateus, e hoje a gente vai estar falando para jovens e adolescentes. E aí, jovens, como tem sido a sua construção? Como é que tem sido a sua reestruturação de mente? Mas, Carol, que palavras são essas? Que construção é essa? Então, vem comigo nesse vídeo que a gente vai estar falando um pouco dos costumes, né, do adolescente, dos jovens, e a gente vai estar falando também sobre propósito, sobre talento. Como é que tem sido a sua construção dos talentos? O que você tem pensado para exercer na sua vida? Como você tem usado isso para a obra de Deus? Vamos lá? Então, eu vou contar um pouco da história do povo de Israel, que antigamente não existia essa divisão entre criança, adolescente e adulto. A partir do momento que o menino em especial, porque o povo, né, judeu, aquele povo de antigamente, né, da Bíblia, contabilizava e as atribuições eram para o homem. E quando ele chegava à idade de 13 anos, o povo judeu tem o chamado Bar Mitzvah, em que o adolescente é consagrado e atribuído a ele as funções do adulto. Ali ele recebe do pai, né, as atribuições de ser um homem, ser compromissado. Ali, quando ele chega aos 13 anos, ele já leu o Pentateuco, né? Então, antigamente era assim. Mas com o passar do tempo, né, de acordo com o que vinha surgindo as demandas, né, surgiu, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma divisão dessas faixas etárias, sendo criança até 11 anos, 12 já é pré-adolescente, 13 anos até 18 anos é considerado adolescente, de 18 anos, 21, né, até os 40 anos é considerado a fase adulto jovem. Mas onde que eu quero frisar é para você, né, que é jovem e adolescente, ou seja, entre os seus 13 anos e os seus 21 anos. Como que você tem se programado para estar exercendo uma profissão? Como é que você tem pensado, né, que, enfim, como é que você tem pensado que vai ser o teu futuro? Não que você precise ficar preocupado com o futuro, mas é bem interessante que hoje, devido a alguns estímulos, os adolescentes e os jovens, eles não têm se atentado para o que, vamos dizer assim, para as funções que virão para eles, para as funções que eles exercerão quando na idade adulta. E aí muitos deixam para se preocupar com isso quando chega na fase do vestibular, quando chega terminar o ensino médio, e aí vem a dúvida. Alguns ficam ansiosos ao extremo. Por quê? Porque não se programaram anteriormente. Será que uma criança, um adolescente, né, de 13 anos tem que se preocupar com isso? Sim. É muito interessante quando você começa a pesquisar sobre o seu talento. Quando você começa a pesquisar as coisas que você realmente gosta, e daí você vai se aprofundando. É muito importante, jovem, você saber, principalmente
os que estão dentro, né, da casa de Deus. Saber qual vai ser o teu propósito. Às vezes, vem situações na nossa vida que, por nós não sabermos o propósito e não sabermos o talento que a gente tem, a gente acaba perdendo oportunidades ou ficando vagueando, como se tivesse perdido. Alguns adolescentes e jovens, por não terem o seu talento bem explicado na sua mente, por não terem o seu propósito bem desenvolvido, começam a se desanimar e já não veem mais alegria na casa de Deus. Jovens, quando a gente não está com o nosso propósito em mente, quando a gente não tem os nossos objetivos traçados, a gente gera margem para Satanás entrar na nossa mente, porque ela está sem rumo. E algumas vezes, né, a gente vê tantos jovens se mutilando, tantos jovens tentando contra a própria vida. Quando você tem um propósito, um objetivo, aquilo vai ser a sua válvula, vamos dizer assim, a sua alavanca, melhor dizendo, para movimentar várias coisas, para movimentar até mesmo a sua profissão. Então, uma dica que eu deixo aqui para você, que é jovem, peça seus pais, ou se você não tem os seus pais com você, procure na internet, um tempinho que você tiver, um aplicativo para você identificar o seu talento. Veja no que você é bom. Você sabe cantar, você sabe fazer vídeos, você sabe escrever muito bem, você sabe falar muito bem, você sabe consertar alguma coisa. Começa a potencializar isso. Não deixe só a sua mente entrando informações do YouTube, do Instagram, da TV. Tente identificar nesses programas no YouTube, nos aplicativos, nos jogos, tente identificar o que você pode tirar de bom. Algumas vezes o excesso de informações, o excesso abusivo desses estímulos na nossa cabeça, além de nos causar dependência, eu tenho que estar ligado àquilo, vai me afastando cada dia mais do meu propósito. E aí eu vou vivendo uma vida sem propósito. Eu vou vivendo uma vida vazia, uma vida oca. Ah, Carol, mas isso é tão chato. Por que você está falando isso? Porque algumas vezes, quando não temos propósito, quando não temos algo que nos impulsione, algo que nos dê alegria, algo que nos dê motivação, começamos a ser constantemente flechados de pensamentos ruins. Tem um ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo, mas dentro da psicologia, a mente vazia, ela gera pensamentos pessimistas. A mente vazia, a ociosidade, ela gera ansiedade, ela gera em nós prostração, pode causar também depressão.
O quanto você tem sido estimulado por coisas boas, coisas positivas. Agora, vindo para a área espiritual, você tem lido a Bíblia, você tem orado, você tem se estimulado por reino de Deus. Um conselho, uma dica que eu deixo aqui como estudante de psicologia é que você precisa ter um equilíbrio do que você tem consumido, o que você tem trazido para a tua mente, o que você tem escolhido para você consumir. É algo que vai te deixar mais perto do teu propósito de vida? Ou é algo que está te distanciando do teu propósito? Porque vai chegar uma hora, não tem como você a vida toda fugir do teu propósito. Até tem muita gente que chegou à idade adulta e ainda não sabe qual é o propósito. Mas sabe o que vai acontecer? Frustração, decepção, uma vida que parece que está carregando um saco de 50 quilos de cimento porque não faz o que gosta. Aproveita, jovem, a tua juventude. Não é assim que Eclesiastes fala? Provérbios também. Aproveita os dias da tua mocidade, em que ainda tem prazer. Porque quando for velho, aí as coisas ficam mais difíceis. Faz uma lista, pelo menos uma vez por dia. Busca coisas que te trazem prazer, coisas que você pode ter como profissão. Enumera, vai pesquisando. E para a gente concluir, eu queria que também você, jovem e adolescente, que está na flor da idade, né? Que os hormônios estão borbulhando, tenha propósito também nos seus relacionamentos, tenha propósito nos seus envolvimentos. Às vezes você se envolver com inúmeras pessoas pode te trazer de alguma forma carências emocionais, buracos emocionais, porque a nossa vida emocional é como, vamos dizer assim, um velcro. Sabe o velcro, aquilo que cola daquelas bermudas de tactel? Toda vez que você cola, quando você puxa, parte do velcro não fica no lado e parte não fica no outro. Nunca a gente consegue separar e ficar lisinho. Sempre sai um fiapinho para um lado e um fiapinho para o outro. Quando você se relaciona com uma outra pessoa, seja sexualmente, seja só um namoro sem sexo, de alguma forma parte de você fica na pessoa e parte dela fica em você. E quando você se relaciona de novo, parte de você sai e parte da outra pessoa entra em você. Os relacionamentos, eles são assim. Então, quanto mais você se relaciona sem propósito, o que vem a acontecer é que você, de alguma forma, vai estar cada dia mais faltando um pedacinho e deixando um pedaço seu em outra pessoa. Quando você vê, você está com um rombo, você está faltando alguns pedaços. Isso pode te gerar vários danos emocionais. Então pensa bem nos teus relacionamentos, porque também você pode causar dano emocional em você, mas também no outro. Então, eu fico por aqui, me disponibilizo. Eu tenho um canal no YouTube, Carol Duarte, que é onde esses vídeos estão sendo veiculados. Eu tenho também o Instagram,
carolduartems.psi, e eu me disponibilizo se você quiser conversar um pouco, se você quiser trocar uma ideia. E eu também te peço um favor, vai lá no canal, dá um like nesse vídeo, se inscreve, e também da mesma forma lá no Instagram. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço.